A grande imprensa baixou o nível completamente nos últimos dias, na tentativa desesperada de salvar a tese do marco temporal. Isso está muito claro, tanto no Estado quanto na Folha de São Paulo. Mas chamou a atenção especialmente um artigo publicado recentemente na Folha, que diz que o agro projeta prejuízo bilionário com a rejeição do marco temporal. Saiu na seção Painel SA. Agro projeta prejuízo bilionário com o fim do marco temporal. Publicado ontem, sábado, dia 23. A reportagem é assinada pela Fernanda Brigitte, que se diz repórter em mercado e cobre principalmente indústria, trabalho e judiciário. Viu, Fernanda? Tem que prestar um pouco mais atenção em meio ambiente, direitos humanos, direitos indígenas, mas também na ciência, na lógica, né, dessa projeção, que é a grande falha, né, a grande comida de bola do artigo. Porque ninguém te proíbe de ser conservador, de ser pró-agronegócio. Agora, essa projeção que você cita no título do seu artigo é risível, é uma palhaçada, não merece respeito nenhum. O entrevistado dela é esse aí, Paulo Sérgio Aguiar, do Fórum Agro Mato Grosso, vice-presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Olha aí ela aí, ó, a Fernanda e o cara lá do algodão. São até parecidos, né? Parece até que são primos. Mas, Fernanda, para falar de uma projeção econômica desse porte, você não devia ter entrevistado o vice-presidente da Associação de Produtores. Podia ter entrevistado um professor, até um professor ligado ao agro, tudo bem, né? Um pesquisador do agro. Mas quem é esse cara para fazer uma projeção dessa magnitude? Aí, ao comer essa bola de entrevistar essa pessoa que claramente não é qualificada para falar do assunto, você desmerece seu trabalho jornalístico. Olha, o artigo começa assim, né? O Congresso Nacional precisa assumir responsabilidade pela morosidade em discutir parâmetros para a demarcação de terras indígenas e fazer andar o projeto de lei em tramitação há 17 anos. Acabou o parágrafo. Mas como é que é isso? Eu não estou entendendo. Isso é uma fala de quem? Isso é uma fala do entrevistado? Porque se for entrevistado, você bota isso aí, vírgula, afirma fulano de tal. Ou então você bota aspas. Ou é a Fernanda que está dizendo isso? É a Folha que está dizendo isso? Sabe, parece que a Folha esqueceu até o próprio manual de redação. Né? Porque quando a gente vai perdendo a ética, a gente perde também a escrita, perde a técnica, perde tudo, né? Aqui o tal Paulo Sérgio Aguiar diz que o setor, o agro, né, prepara uma mobilização para uma emenda constitucional. Né? Então esse é o novo golpe do agro. Então, o agro tentou primeiro o ataque às terras indígenas através do projeto de lei. Porque é mais fácil, é mais rápido, tem prazos mais simplificados, precisa passar por menos comissões do que uma emenda constitucional. Né? Aí o Supremo derrubou a tese do marco temporal. E agora eles querem fazer através de emenda constitucional, que é um mecanismo mais poderoso de alteração da Constituição. Então esse é o próximo golpe. E para isso tem um prazo de um ano e tem que passar por várias comissões. Mas como o Congresso está totalmente dominado e a imprensa também é dominada, isso não chega a ser um grande problema para eles. O que eu defendo, né, eu espero que o STF também tenha esse entendimento, é que mesmo uma emenda constitucional não seria possível, porque a tese é tão absurda que ela vai contra a essência da Constituição. Então, para que uma coisa dessa passasse, né, o marco temporal junto com aquelas várias leis penduricalhos que terminam por destruir as terras dos povos indígenas, seria necessária uma nova Constituição. Né? E aí convocar uma nova Constituição são outros 500. Mas é isso que seria necessário. Não dá para emendar uma Constituição e fazer com que ela seja destruída na sua essência. Né? Então, o pessoal do movimento indigenista, vamos começar
a se ligar nessa argumentação de que emenda constitucional não é suficiente para desvirtuar a essência da Constituição de 1988. Mas vamos dar uma olhada na essência do artigo, né? Então a Fernanda pergunta: vocês preveem perdas de 42,73 bilhões de dólares ao ano com o marco. De onde virá esse prejuízo? Aí o cara responde: essas perdas foram levantadas pelo Observatório Jurídico do Agro, né? Que levantou todos os pedidos de reservas e outros 478 que podem vir a ser. Olha que loucura! Olha que maluquice! Se fosse uma pesquisa honesta, ele tinha considerado todos os pedidos de criação de terras indígenas. Mas aí, nesse caso, pode ser que o número não ficasse tão chocante quanto ele gostaria. Mas não, ele botou todos que poderiam vir a ser. O que é que poderiam vir a ser? Para quem acredita na tese de Copacabana, o que poderia vir a ser poderia ser a Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso não é honesto, isso não é realista, isso é delirante, isso é chapéu de alumínio. Fernanda, como é que tu publica um negócio desse? Os que poderiam vir a ser. Aí você pergunta para ele, poderiam vir a ser com base no quê? Aí o delírio continua, né? Chegaram à conclusão que a área indígena pode dobrar e que muitos desses territórios estão em áreas já antropizadas por agricultura, pecuária ou cidades. Fazendo uma extrapolação pelo tamanho das áreas já demarcadas no passado, chega a um determinado número de áreas agrícolas e de pecuária que poderiam ser atingidas e que deixariam de produzir. Então, a projeção deles é baseada nessa ideia de que se o marco temporal não for aprovado, a área total de terras indígenas vai dobrar. Dobrar, olha que loucura. Ele fez isso baseado no quê? Né? Que tal, se fosse uma pesquisa honesta, veria o ritmo de demarcação nos últimos 5 anos ou 10 anos, talvez. Aí sim a gente poderia estimar, talvez, como que cresceria a área total demarcada para terras indígenas, mas não pegar o histórico completo, incluindo as grandes demarcações que aconteceram no início do processo, quando o agro também tinha se expandido muito, mas muito menos do que agora. Vamos dar uma olhada da situação da terra indígena Kayapó, que eu conheço muito bem. Então, usando o aplicativo Google Earth, vamos dar uma olhada aí na terra indígena Kayapó, que forma um bloco junto com outras terras indígenas do Xingu, o Parque Indígena do Xingu, a terra indígena Baú, Capoto Jarina, né? Tudo isso faz essa figura, olha, estou afastando para a gente ter uma noção dela em relação ao tamanho do Brasil, né? É uma área substancial. E agora vou aproximar de novo para a gente ter uma noção melhor. Repara no formato da área. Agora, olha esse mapa que mostra em vermelho os imóveis que detêm 25% das maiores áreas privadas do país. Eu vou dar um close na região da terra indígena Kayapó para vocês entenderem melhor a comparação que eu quero fazer. Olha, agora eu coloco lado a lado. À esquerda, a imagem de satélite da terra indígena Kayapó e à direita o mapa com os latifúndios. Dá para ver que essa área branca no meio do mapa dos latifúndios é justamente aquela equivalente ao bloco de terras indígenas do Xingu, incluindo a terra indígena Kayapó. Esse bloco de terras indígenas, ele possui cerca de 13 milhões de hectares. Tá? Isso corresponde a 3 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, né? Aí antes que comecem a pular a cadeira, né? Isso não é terra que foi dada para os índios, isso é terra do Brasil, sobre a qual os índios têm o usufruto exclusivo. E não é que a gente tem aí, sei lá, 20 mil pessoas vivendo numa área equivalente a 3 vezes o tamanho do estado do Rio. A questão não é essa, né? Então vamos dividir essa terra. Não. O importante, tá? O mais importante do ponto de vista estratégico do país é que os índios, os Kayapó e os outros índios, são excelentes na preservação ambiental. Tá? Então esse bloco de 13 milhões de hectares ali do Xingu está preservado
garantindo o quê? O regime de chuvas, tá? Evitando que o Brasil destrua completamente, rapidamente, a floresta amazônica, que é importante para a regulação do clima do planeta. Mas se você for daqueles patriotas que não estão nem aí para o planeta e pensam Brasil primeiro, então foca nas chuvas. Tá? Essas florestas são fundamentais para que o Brasil não morra de sede, para que o agro não seque. E é isso que o agro parece que não consegue entender. Né? Então, a terra indígena Kayapó, atenção, ela foi demarcada em 1992. 92. Desculpa, não foi 92, foi antes, 91. Foi demarcada em 1991, 3 anos depois de promulgada a Constituição de 88, né? Então, a gente tem a Constituição de 88, que assegura direitos aos povos indígenas. 3 anos depois, a terra indígena Kayapó, junto com esse bloco inteiro, soma essa área substancial, foi demarcada. Apenas 3 anos. Como que a gente pode imaginar que uma nova área dessa vai ser demarcada agora, em 2020, para que essa projeção maluca desse cara se realize? Né? E essa terra só foi demarcada em 91, por quê? Porque já era uma área dominada pelos Kayapó. Tinha uma ou outra fazenda minúscula ali, grilada dentro da terra deles. Mas, assim, mais de 95%, quase 100% do território era território Kayapó. E é por isso que aquela demarcação foi possível. Isso é totalmente diferente de imaginar que a gente vai demarcar novamente uma área equivalente a 3 vezes do tamanho do estado do Rio de Janeiro, numa vastidão de terras que hoje em dia está completamente preenchida por fazendas, cidades, estradas, etc. É delirante essa projeção. Tá? Então, se o cara da associação de algodão quer fazer essa projeção, quer delirar, quer ter medo, quer acreditar em ET, em fantasma, no que quiser, é problema dele. Agora, quando o maior jornal do país pega uma projeção dessa e coloca num artigo que é divulgado amplamente, sem fazer nenhum questionamento, sem olhar esses números e falar, gente, não pode, tá errado, né? Não dá para assumir esse número como projeção. Aí é porque o jornal vai muito mal. E o país também, né? Então vamos fazer uma aproximação na aldeia Ucre, que é a aldeia que eu conheço melhor, onde eu venho trabalhando desde 1997. Tá? Então aqui dando um zoom, né? Dá para ver a pista de pouso, a praça central da aldeia. Então aí está, a aldeia Ucre, né, no meio de uma imensidão de florestas absolutamente preservada. Mas agora eu quero sensibilizar os corações mais duros. Então eu não vou mostrar apenas uma imagem de satélite da aldeia Ucre. Eu vou mostrar fotos recentes que eu recebi ontem à noite, vindas de um amigo morador da aldeia Ucre. Olha aí, imagens de crianças e adolescentes se divertindo no riozinho da aldeia Ucre, que só está preservado porque não existe marco temporal, porque não existe garimpo naquela terra indígena, porque não existe mineração. Por isso que existe essa alegria, essa beleza desses mergulhos, dessa diversão cheia de risadas, né? É disso que se trata a luta pelos povos indígenas. Então, a luta contra o marco temporal não tem nada a ver com internacionalização da Amazônia, com interesse de ONGs. A questão é se você quer um país desses dois aí, né? Olha a cara deles, olha a energia deles. Ou se você quer um país desses outros aí, né? Dá uma olhada. O que você quer para o mundo? O que você quer para você? O que você quer para o seu país? É aquilo? Ou é isso aí? Se ainda assim você pensar, poxa, banho de rio é bom, mas a economia também é importante. Tudo bem, respeita esse pensamento. Mas aí não se esqueça que para plantar algodão ou qualquer outra coisa, você precisa de um mínimo de estabilidade climática. E destruindo completamente as terras indígenas,
Não tem como ter essa estabilidade. E que essa projeção de prejuízo é baseada numa loucura, num delírio de que aquela delimitação de uma terra indígena de centenas de milhares ou num bloco de milhões de hectares, que aconteceu 3 anos após a promulgação da Constituição de 88, possa se repetir agora em cima de cidades e latifúndios. Não dá para levar a sério uma projeção dessa, né? Mas ainda tem uma última sacanagem que está escondida aí, sem questionamentos, no artigo da Folha. Vamos dar uma olhada de novo nele. Olha aí, o entrevistado fala: da Constituição de 1988, deu-se 5 anos para as demarcações. Até 92 ou 93, os índios que tivessem reivindicado seriam atendidos. Os índios que tivessem reivindicado seriam atendidos? Ah, por favor, né? Não é bem assim, né? É uma luta. Cada demarcação é uma luta. E esse prazo não é um prazo para os índios. Esse é um prazo para o Estado, né? Para o Estado agir. Para o Estado não demorar para sempre a começar a fazer essas demarcações. Agora, houve uma série de limitações, falta de colaboração do poder público, falta de dinheiro, porque é caro um processo de demarcação, entraves na justiça. Então não dá para jogar a conta desse atraso em cima dos povos indígenas. E olha, gente, pô, fala sério. Tem povo indígena que em 1992 não falava nem português, não tinha tido contato com ninguém da sociedade envolvente. Você virar para uma pessoa dessa e falar: olha, vocês deviam ter reivindicado até 92. Fala: pô, em 92 a gente nem sabia o que era a Constituição e agora vai jogar essa conta em cima das pessoas? Por favor, isso é uma vergonha, né? E a moça, a Fernanda, ouve um negócio desse e não questiona, né? Tá de maldade também. É isso. É um artigo porco, um artigo mal escrito, com base em pressupostos fantasiosos, saindo num dos maiores jornais do país. Estamos muito mal de imprensa. Falou. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.